Hora do Fala Saúde, vamos tirar então as suas dúvidas sobre hipertensão. A falta de controle da pressão arterial pode causar complicações à saúde. Nós recebemos aqui o médico cardiologista, Dr. Kleber Ponzi, que vai responder a sua pergunta. Boa tarde, doutor, muito obrigada. Temos já algumas dúvidas aqui. A Gabriela Moritsuka, ela pergunta o que acontece se a hipertensão não for controlada, tratada? Bem, se a pressão alta não for controlada, 3 complicações mais dramáticas podem ocorrer. No coração, o infarto do miocárdio, chamado ataque cardíaco. No cérebro, o acidente vascular cerebral, popular derrame. E nos rins, a insuficiência renal, que é a parada de funcionamento dos rins, levando à necessidade ou de diálise ou de um transplante renal. E todas essas complicações se associam a um risco significativo de mortalidade. A pessoa pode ter as 3 coisas também? Ou... Pode, ao longo da vida, ela ter essas 3 situações. Podem ocorrer muito próximas uma das outras. A Luana, do bairro do Guamá, pergunta quais os sintomas da hipertensão. É importante, Luana, essa sua pergunta para a gente dizer o seguinte: pressão alta não significa ter sintomas. Então, o paciente pode ter pressão alta e muito alta e não sentir nada. Então, é bem perigoso por causa disso, né, doutor? Sim. A gente tem a pergunta aqui de uma pessoa jovem. O Yuri, da Cidade Nova, diz que tem 22 anos e pergunta se é normal ter pressão alta nesta idade. Não é habitual ter pressão alta nessa idade, mas é possível. Principalmente aqueles que têm pais hipertensos, há uma tendência de ter pressão alta mais cedo. Ele diz que ele é hipertenso. No caso, o senhor falou que não é normal, mas a partir de que idade é mais comum aparecer? E o sexo interfere ser homem ou mulher? Em geral, entre 35 anos e 55 anos de idade é o prazo em que começa a ter a hipertensão. Mas, na sociedade de hoje, pelos hábitos de vida, de alimentação, cada vez mais cedo se pode ter hipertensão e, como eu falei, principalmente quando os pais são hipertensos, há uma chance de mais jovem se manifestar essa pressão alta. A Solange Castro, do bairro Marambaia, quer saber se quem faz o tratamento de hipertensão pode consumir bebida alcoólica. Não é proibido o consumo de bebida alcoólica, deve-se buscar ser com moderação. E um dado importante, porque isso causa confusão: hoje eu vou tomar uma cerveja, então eu não tomo remédio. Não é para fazer isso. Manter a medicação mesmo quando toma cerveja. Ela precisa ser regular, ou seja, não pode deixar de tomar nunca. Não pode deixar de tomar nunca. E se tiver dúvida entre a cerveja e o medicamento, tome o medicamento. Com a medicação. A Tereza Braz, da Cidade Nova 6, diz assim: apesar de fazer o tratamento de hipertensão regularmente, gostaria de saber por que todos os dias pela manhã, ao acordar, a minha pressão sempre está alta. O que eu posso fazer? Bem, então não está bem controlada, porque o bom controle da pressão ocorre durante as 24 horas do dia. Deve conversar com seu médico. Existe hoje em dia um exame em que você monitora nas 24 horas do dia, chamado MAPA. Pode ser que seja o caso de pedir esse exame, mas conversando com seu médico, certamente ele ou pedirá o exame ou fará ajustes na medicação. O Aldo Leite, do bairro da Condor: a hipertensão pode ser hereditária? Pessoas que têm casos na família podem nem vir a apresentar, doutor, ou isso é regra? Não, existe uma chance maior. Pode ser que não apresente, mas existe o fator hereditário, sim. Temos aqui a pergunta do Nazareno Miranda. Ele gostaria de saber se as doenças de hipertensão arterial vêm casada com o diabetes, pois não tinha isso. E apareceram as duas ao mesmo tempo. Até hoje, nenhum médico tirou essa dúvida para ele. E ainda é portador de hepatite viral C, ou seja, está com as 3 doenças. Nesse caso, a hepatite C não tem essa associação. Contudo, alguns fatores de risco, como sedentarismo, obesidade, colesterol alto, eles têm em comum esse grupo de doenças que acabam se associando. Pressão alta, diabetes, colesterol alto. Então, isso sim é o mesmo perfil de risco do paciente para ter essas situações. Doutor, a gente vai continuar essa conversa daqui a pouco, porque já tem muita participação e você aí de casa que ainda não enviou, participe com a gente, ainda dá tempo. jl1@tvliberal.com.br, 999430001 e o aplicativo Você na TV Liberal. A gente volta já com Fala Saúde. Estamos de volta com o Fala Saúde. Hoje, tirando suas dúvidas sobre pressão alta, o cardiologista Kleber Ponzi está aqui para responder a dúvida. Doutor, a gente continua recebendo as perguntas. O Sebastião Mendes pergunta se leite de soja sem glúten e sem lactose pode ajudar no combate à pressão alta. Pode ser utilizado, mas não é um dos fatores primordiais para
baixar a pressão. Uma dieta equilibrada, com frutas, verduras, legumes, menos carne vermelha, menos gordura e menos sal, é sempre recomendado. O Francisco Ferreira pergunta: atividades físicas podem ajudar a combater a pressão alta? Com certeza. O combate ao sedentarismo, à atividade física, o que não quer dizer uma academia muito estruturada, basta movimentar-se, basta andar, caminhar. A caminhada, por exemplo, é indicada, então? Sim, é indicada. O ideal, 30 minutos por dia de qualquer atividade física, dependendo de que o paciente prefira, caminhar, pedalar, nadar, ou mesmo simplesmente andar normalmente, pelo menos 30 minutos por dia, é importante. Se ele não sente nada, se não sente dor no peito, falta de ar, pode fazer isso tranquilamente. Agora, é importante uma avaliação médica antes dessa atividade, né, Veja doutor? só, a atividade física, de maneira geral, simplesmente movimentar-se, pode ser feito, inclusive, sem a avaliação médica, desde que ele não sinta dor articular, dor no peito, nem falta de ar ao fazer isso. Agora, o exercício físico mais estruturado, em uma academia, por exemplo, algum esporte, sim, é obrigatório a avaliação médica prévia. Elizabeth de Batista Campos, há alguma relação entre hipertensão e problemas da tireoide? Sim. O hipertireoidismo, que é um dos problemas da tireoide, podem ser a causa da hipertensão. Neste caso, tratando a tireoide, você já trata a hipertensão. Temos aqui mais perguntas que chegaram para a nossa redação. A Débora mora em Bonito e gostaria de saber quais alimentos devem ser restritos quando se tem hipertensão. O senhor comentou algumas situações, por exemplo, carne vermelha, o sal de um modo geral. O açúcar tem alguma relação com isso, doutor? Porque hoje se fala muito sobre o açúcar e o sal, que seriam grandes vilões da saúde. O açúcar, diretamente sobre a pressão, não tem grande influência, mas é bom saber, como eu falei há pouco, da associação entre alguns fatores de risco, como diabetes e pressão alta, e o controle do diabetes inclui a restrição de açúcar, por exemplo. De maneira geral, as comidas com alto teor de sódio, de sal, devem ser evitadas e devem ser dada preferência para elementos frescos, frutas, verduras, legumes na dieta do paciente com pressão alta. Alimentos embutidos podem esconder aí alguma situação delicada para o paciente? Sim, em geral eles têm alto teor de sódio, têm teor de gordura aumentado e não são uma boa opção para a população em geral, não só quem tem pressão alta. Porque pode desenvolver, inclusive. Com certeza. Doutor, a gente vai conversar daqui a pouco mais no JL. Olha só, a partir das 2 horas da tarde, você confere a continuação dessa nossa entrevista sobre hipertensão. Para você assistir, acesse o G1 Pará. E no nosso aplicativo, na TV Liberal, você vota e já escolhe o assunto da próxima quarta-feira. Reposição hormonal ou febre amarela. Você vota, lembrando, no aplicativo Você na TV Liberal.